O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amado povo de Deus, nossa querida Diocese de Goiânia, amado povo de Deus presente aqui em nossa catedral, estamos celebrando também com você, participando pelos meios de comunicação social, também Rádio Vida Nova, estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. Estamos acompanhando, celebrando com o Evangelho de São Mateus. Estamos vivendo o mês de agosto, mês vocacional. A cada domingo, refletindo uma vocação. Primeiro domingo, dia do Padre, no segundo, mais propriamente dos pais, da família. Terceiro, da vida religiosa. E hoje nós celebramos de modo muito especial a vocação de cristãos leigos e leigas, dando uma ênfase muito especial aos catequistas, porque no final do ano também nós celebramos cristãos leigos e leigas e tantas pastorais. Hoje enfocamos o ministério catequético do anúncio e do testemunho da palavra. Então, bendito seja Deus como bispo, bendito seja Deus, glorifico a Deus pelos catequistas, pelas catequistas de nossa diocese. Um número muito grande, não faço ideia de quantos, talvez centenas, muito provável até mais. Uma equipe diocesana, então na pessoa do padre Osmar que deixou e do padre Vanderlei que continua, e do seminarista Anderson e de toda a equipe. Eu não vou dar parabéns, eu vou pedir luzes. Eu troco sempre parabéns por luzes. A gente não precisa de parabéns.
a gente precisa de luz, porque não é fácil ser catequista, não é fácil ser cristão, não é fácil ser bispo. Eu sempre não espero parabéns, eu espero oração e luz para ser bispo. Claro que se a gente se abrir à luz de Deus, aí pode vir depois os parabéns, mas não adianta parabéns sem a luz divina. Então vamos rezar muito hoje pelos nossos catequistas, que não querem parabéns, mas querem uma bênção, querem força, querem coragem, querem ardor, querem renovar a graça que a igreja confiou de serem catequistas, para continuar o trabalho da catequese que os pais começaram. Isso é muito importante. O catequista da igreja, ele continua o que os pais começaram. Ele aprofunda, ele engaja o catequizando na comunidade. Pai, mãe, por favor, não transfira nem delegue a catequese de seus filhos para terceiros. Assumam juntos. Eu já vi muitos pais fazerem uma sessão horrível na porta da igreja. Despejam, ou deixam, largam as crianças e só voltam para pegar depois. Está errado. Pai, mãe que se preza, são catequistas, coparticipantes da catequese dos seus filhos, e não só no dia para ver que roupa vai usar. Então isso é muito importante. Papai e mamãe, não se omita na sua missão de ser catequista. Não se omita. Porque o mundo tem seus pregadores da má notícia. E é o que nós refletimos hoje, à luz da palavra de Deus, a nossa vocação e missão como discípulos missionários do Senhor. Nossa vocação e missão de todos nós, como discípulos missionários do Senhor. Jesus foi para uma região fora ali do contexto em que ele estava, Cesareia de Filipe, um pouco distante, e fez uma pergunta, e esse pouco distante, posso dizer Guanhães, posso dizer toda e qualquer cidade no mundo inteiro, hoje, precisa responder a Jesus 2 perguntas. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a segunda pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Não apenas Jesus dirige a pergunta para saber dos outros, mas hoje Jesus dirige uma pergunta muito pessoal, muito específica para você e para mim. Não esperemos tão apenas respostas de terceiros. Hoje nós temos que dar a nossa resposta. Quem é Jesus para mim? Na primeira pergunta, quem é para as pessoas, o povo respondeu João Batista, Elias, Jeremias, todos mortos. Quem sabe o povo achava que Jesus era um espírito encarnado, ou o espírito dos profetas estaria com ele. Não, Jesus não é um espírito encarnado. Jesus é o Verbo encarnado. É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus não é João Batista, não é Elias, não é Jeremias. Jesus é a concretização da esperança de todos os profetas. O que João anunciou, o que Elias anunciou, o que Jeremias anunciou, o que o povo esperou, é o próprio Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ali presente, agindo, operando milagres, pregando a boa nova. E aí Jesus vai fazer essa pergunta, e Pedro, bem-aventurado, feliz, proclamado bem-aventurado por Jesus, por inspiração divina, Pedro deu a resposta que tem que ser minha, que tem que ser tua, tem que ser de todos nós hoje. Podemos responder muitas coisas, mas a primeira resposta e a mais importante de todas que eu devo dar para Jesus hoje: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Interessante que se você jogar na internet quem é Jesus,
vai aparecer milhões, 270 e poucas respostas, milhões de respostas de quem é Jesus. Não interessa a resposta da internet, interessa a resposta do teu coração. Jesus não se responde sobre ele com teoria. A Jesus, a sua identidade, a sua pergunta, se responde com a vida. Jesus não quer discursos sobre ele. Jesus quer configuração a ele, é diferente. Jesus não se conhece pela teoria, Jesus se conhece pela prática, pela fidelidade, pela entrega, pelo seguimento. Como disse Paulo, dele, aos Filipenses capítulo 2, dele tendo os mesmos sentimentos. Portanto, essa resposta de Pedro, inspiração divina, é minha e tua. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o esperado, ele é o Salvador, ele é o Redentor de toda a humanidade. Ele é o Filho do Deus vivo. Logo mais, domingo que vem, nós vamos ver a implicação dessa resposta. O Filho do Deus vivo, que dará a vida, morrerá por amor de nós. Ser filho do Deus vivo, encarnado, vivendo o mistério da paixão e morte, entrega da própria vida, para que tenhamos vida, como o próprio João falou em 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, a Pedro foi confiada as chaves para dirigir a igreja, para conduzir a igreja. Sobre a fé de Pedro, Jesus edificou a igreja, porque se fosse tão somente sobre Pedro, ela já não existiria. Pedro é humano, mas ele é chamado agora de Cefas. Por isso, Jesus confia a Pedro a chave da igreja, porque ele é agora o escolhido de Deus para conduzir a igreja. Cefas, tu és Cefas. Interessante que quando Jesus se dirige a ele, chama ele como pessoa, como homem, Simão, filho de Jonas. Depois ele fala, e sobre essa pedra vou construir a igreja. No primeiro momento se dirige ao Pedro homem, mas no segundo momento reconhece que Pedro tem uma fé, e é sobre essa fé que Jesus vai edificar a igreja, e nada vai poder vencer a missão da igreja que Jesus construirá. E as chaves a ele são dadas, não só para regular a entrada e saída no céu, quem entra no céu ou não. Chaves para dirigir a igreja, conduzir a igreja, ligar e desligar. Muito importante isso. Muita gente pensa em São Pedro lá no céu. A gente tem que pensar em Pedro na terra. Primeiro Papa, hoje, Papa Francisco. O Papa Francisco tem as chaves que Jesus confiou. O Papa tem as chaves confiadas por Jesus para conduzir a igreja. E aqui eu quero dar um salto. E antes de dar esse salto, mais uma vez, não fuja hoje desta pergunta: quem é Jesus para você? Porque dependendo da sua resposta, a sua entrega, sua dedicação, o seu empenho, o seu entusiasmo. Por isso que o Papa Bento disse na Deus Caritas Est, uma afirmação que eu repito sem me cansar. Jesus é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Ter conhecido Jesus me fez cristão. E o Papa falou, no início do ser cristão, não há uma decisão ética, não há uma decisão ética, ou uma grande ideia, mas é um encontro, um acontecimento com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. E dessa forma, um rumo decisivo. Ser cristão, seguir Jesus, não é seguir um político, um ideólogo,
um super-homem, um super-herói. É amar e seguir uma pessoa que me ama e que se entregou por mim. E o mesmo eu devo fazer. O encontro com Jesus, de fato, tem que transformar a nossa vida. Como aquele canto bonito, só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que se queima sobre o altar. Se Jesus é para mim mais ou menos, também a minha vida cristã vai ser mais ou menos. Se Jesus, minha concepção de Jesus é anêmica, é fraca, o meu discipulado também é anêmico e fraco. Mas quanto mais apaixonado por Jesus, mais forte o discipulado. E o catequista é, por excelência, alguém envolvido pela ternura de Jesus, que tomou conta e que transbordou do coração. Catequista tem que transbordar a alegria da ternura que encontrou na pessoa de Jesus e comunicar a sua palavra. Por isso eu falei, antes disso eu queria voltar, ou fixar mais ainda essa alegria, essa graça, essa riqueza de ser cristão de fato e não de rótulo. Porque cristão de rótulo não faz diferença. Cristãos de fato, é quem faz toda a diferença. Quero dar um salto aqui, fixando no final do Evangelho. Quando Jesus deu as chaves a Pedro para ligar e desligar. E eu falei que Pedro, o primeiro Papa, mencionei Papa Francisco, e eu não poderia deixar de trazer hoje uma afirmação do catecismo da Igreja Católica, nessa manhã, sobretudo quando eu vejo até dentro da igreja, pasme, católicos falando mal do Papa. Católicos querendo ser mais que o Papa. Não pode. É lamentável. Se é de fora, a gente pede perdão. Mas quando o próprio católico não reconhece o Papa Francisco, tem algo muito errado. Graças a Deus que não são muitos, mas são poucos que às vezes fazem um enorme estrago na vida da igreja. Como bispo, quero trazer ao seu coração a missão do Papa, que é bispo de Roma e sucessor de Pedro. Ele é bispo de Roma, mas é aquele que sucede Pedro do Evangelho de hoje. O que diz o catecismo? O Papa, o bispo de Roma, é sucessor de São Pedro. É o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus, serviço de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, possui na igreja um poder pleno, supremo e universal. Pleno, supremo e universal. E ele pode exercer sempre, livremente, este seu poder. Talvez você não conhecesse essa afirmação do catecismo da Igreja Católica. Está lá no número 882. Vale a pena depois você conferir lá no catecismo da igreja. O que é o Papa? Qual é a missão do Papa? Que poder tem o Papa? Então está lá a resposta, 882. O Papa, com certeza, não segue os exemplos do Sóbina, da primeira leitura, o primeiro-ministro abaixo do rei, que deturpou o poder do domínio, poder privilégio, poder prestígio. O Papa segue os passos de Pedro. É Pedro na terra, é Cristo, é a presença de Cristo para todos nós. Visível princípio e fundamento da unidade. E a vida do Papa e de todo cristão não é seguidor de Sóbina, mas de Jesus, numa vida de doação, de entrega, de amor, de serviço. Por isso eu quero rezar muito hoje
com você, não só pelos catequistas, rezar também pelo nosso querido Papa Francisco. Não é fácil, com certeza, o Papa dirigir a Igreja com tantas diferenças, com tantos conflitos, com tantos desafios. Nunca economize oração pelo Papa, hoje Papa Francisco. Nosso amor, nosso carinho, nossa oração. Que ele conduza a Igreja nesse espírito da carta de Paulo também, ciente de que tudo pertence a Deus. Tudo é dele, por ele, para ele, a ele a glória para sempre, como finalizou a segunda leitura. Amados irmãos e irmãs, seja o Papa, seja o Bispo, seja os padres, sejam os catequistas. Nós não somos donos da evangelização e nem de uma pastoral. Somos servidores. Quando a postura de proprietário da pastoral, da paróquia, da diocese, contamina o nosso coração, sofremos e fazemos sofrer. Ninguém é dono da catequese, ninguém é dono do ministério. Eu não sou bispo para dominar, sou bispo para servir, tudo é dele. Estou de passagem. Hoje celebramos 3 bispos que morreram nessa data e estão na glória. São servidores. Estamos na vida de passagem para servir. Ninguém é dono de nada. Eu não sou dono da Diocese de Guanhães. O meu poder só é verdadeiro quando ele é expresso com muito amor, com muita doação, com serviço. Nada é meu, tudo é dele. E esse pensamento tem que estar no seu coração de pai e de mãe também. Filho não é propriedade privada. São bens que Deus confiou para cuidar. Mas cuidado, Deus vai pedir conta. O que você fez com seu filho? O que você fez com a sua filha? Que carinho que você deu? Que atenção que você deu? Que catequese você deu? Deus é tão bom, tão amoroso, tão generoso, que eu não tenho dúvida. Ele nos dá sempre muito mais do que merecemos. A gente que reclama contra Deus é ingratidão. Deus sempre nos dá muito mais do que merecemos. Por isso o refrão do Salmo hoje também é muito lindo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Deus nos ama infinitamente e às vezes amamos tão quantitativamente, tão medido, tão comedido. Não sejamos miseráveis na resposta ao amor de Deus. Quando Jesus hoje, no silêncio do teu quarto, no silêncio do teu coração, te fizer mais uma vez uma pergunta: quem sou eu para você? Diga: o Senhor é meu tudo, eu te amo e quero te servir por toda a minha vida. O que falta na igreja, muitas vezes, é mais paixão, mais apaixonamento por Jesus. Porque quanto mais a Jesus amarmos de coração, mais verdadeiramente cristãos seremos. E a luz de Deus brilhará mais forte. Não sejamos miseráveis na resposta ao amor de Deus. Ele é pão que mata a fome, ele é água viva que mata a sede, e ele é luz que ilumina os caminhos, e ele é a vida que transborda em nosso favor. Rezemos então hoje, pela minha, pela tua, pela vocação de todos os catequistas do nosso Papa.
Que a nossa resposta seja profunda, que o nosso compromisso e testemunho também acompanhe nossas respostas. Não adianta dizer, Jesus é tudo para mim, e viver nada para Ele. Diga, Jesus é tudo para mim. Então, diga, Jesus é tudo para mim. Então faça tudo por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.